Vamos abrir as nossas Bíblias e eu vou pedir a Sônia para ler para nós o texto de Mateus, capítulo de número 9, dos versículos 1 a 8. A Sônia, onde é que ela está, por favor? Aqui na frente. Leia para nós, Sônia. Entrando Jesus no barco, atravessou o mar e foi para a cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Que é mais fácil dizer: os pecados estão perdoados, ou levanta-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Amém. Senhor, nós te pedimos que na nossa reflexão, na nossa meditação nas Escrituras, o Espírito Santo de Deus abra a nossa compreensão para além das fronteiras daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente arrazoa, além das nossas fronteiras, que a gente tenha coragem de ir além e pensar e deixar que o Espírito de Deus transforme a nossa alma. Fala com pessoas que estão aqui conosco e desenvolve em nós uma espiritualidade que seja bonita para a glória do Teu nome, de Jesus. Amém e amém. Um desses dias eu vi um adesivo no carro que dizia assim: só Jesus salva. Hoje eu quero dizer que esse adesivo precisa ser melhor pensado. Não, só Jesus não salva. Eu vou explicar antes que você se escandalize. Só Jesus não salva. O que é que eu quero dizer com isso? É que sim, Jesus salva, e Ele é o único caminho para Deus, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sim, Jesus é o único caminho para Deus, porque está escrito no livro de Atos dos Apóstolos que não há nenhum nome dado debaixo do céu que importa sermos salvos senão o nome de Jesus. Sim, isso é verdade. Mas não, só Jesus não salva. Nós precisamos do outro para sermos salvos. E quando eu digo do outro, estou falando da pessoa que está sentada do seu lado, da sua família. Nós precisamos de outras pessoas para a gente ser salvo. Porque sozinho ninguém é salvo. Porque a ideia da salvação sozinho não é bíblica. A salvação pessoal, individualizada, é muito mais uma construção cultural da modernidade do que um valor espiritual, bíblico e de Jesus. Quando eu digo que a salvação é uma construção moderna, eu estou situando isso na modernidade como um período da história que vai do século XVI, século XVII e em diante. Deixa eu explicar.
de uma maneira simples, para eu não perder vocês. Quando eu falo que a salvação não pode ser individualizada, eu estou pensando do seguinte sentido. Uma piada antiga. A maioria de vocês já deve ter ouvido. 2 caçadores de borboleta estavam numa floresta caçando borboleta. Estavam vestidos a rigor. Botas, aquela espécie de como é que a gente diz? Sei nem explicar. É um aro com uma rede, uma redezinha em volta de um aro. E eles caçando borboleta. As botas que vêm até aqui, pesadas, caçando borboleta. De repente, eles veem um tigre, os 2. O tigre está prestes a dar o bote. E vocês sabem que o tigre, antes de dar o bote, ele fica parado, como que hipnotizando a presa. E os 2 caçadores, quando viram o tigre, também paralisaram, ficaram parados com a cestinha assim na mão. E um deles, muito devagarzinho, foi tirando as botas, pegou na mochila atrás um par de tênis, foi colocando o par de tênis, e o outro olhou para ele e disse: pô, mas você é muito bobo mesmo. Você está achando que com esse par de tênis você vai correr mais do que o tigre? Ele falou: não precisa, basta eu correr mais do que você. Em outras palavras, eu preciso ser salvo. Tu te vira. Isso é salvação individual. Nós estamos juntos e eu quero salvar o meu. Eu quero me safar. Esse conceito de salvação não é bíblico. Não faz parte do Evangelho. Porque nós temos na Bíblia diversos relatos em que a salvação é coletiva. Ou salvam-se todos, ou não adianta salvar um. Atos capítulo 16, versículo 31, está escrito: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Isso é um conceito coletivo de salvação. Serás salvo tu e a tua casa. Eu, quando era da antiga escola evangélica de pensamento, eu pensava assim: eu creio no Senhor Jesus e Deus vai fazer e vai cumprir a promessa de salvar cada um da minha casa. Não. O texto é claro. Se eu me converter, eu sou uma porta de salvação para minha casa. Como? Porque eu vou educar agora os meus filhos diferente. Crê no Senhor Jesus e você salva você, mas o seu estilo de vida, a maneira como você se comporta, a maneira como você trata o seu marido, a maneira como você trata a sua mulher, vai criar no seu lar um ambiente que vai salvar o seu filho de ser um menino arrogante, de ser uma criança intolerante com o diferente. A salvação cria um ambiente propício para que outros sejam salvos, mas não é salvo de ir para o céu, não. Salvo de escorregarem nas ladeiras que a vida oferece, nas cascas de banana. Não é eu salvar, colocar o meu tênis e sair correndo e os outros que se danem. Então a Bíblia, e principalmente a Bíblia hebraica, que nós chamamos de Antigo Testamento,
tem conceitos de salvação que são nacionais. Nacional. Vocês se lembram em Nínive? Quando a Bíblia, no livro de Jonas, no profeta Jonas, diz que se converteu a cidade se converteu. Não acreditem que cada indivíduo daquela cidade se converteu, todo mundo individualmente converteu-se à cidade. É que houve um outro ambiente nacional que salvou pessoas. O Brasil pode se converter, mas quando eu digo o Brasil vai se converter, não é cada indivíduo do Brasil se converter. O Brasil vai se converter porque houve uma conversão de atitude, de mentalidade, de cultura, de leis que são justas, que promovem o bem, que acolhem, que transformam. Esse ambiente transforma a cidade. A mensagem que eu desejo hoje transmitir para vocês, eu posso resumir na seguinte ideia, porque ela está nas páginas da Bíblia. A salvação individual, a salvação em si mesmada, a salvação egocêntrica, que se dá só dentro do meu coração, não é bíblica. A fé cristã é uma fé comunitária. O que eu quero dizer com uma fé comunitária? É que a fé cristã precisa de uma comunidade para ela se dar, para ela acontecer. Só a fé cristã só tem possibilidade de acontecer se ela acontecer dentro de comunidade. Por isso nós temos igreja. Porque a igreja, ela ajuda nos processos que a salvação vai acontecer. Quando eu afirmo que a fé é uma fé comunitária, começa do nome igreja. Vocês sabiam que a palavra igreja vem do grego eclesia, que significa assembleia? Por exemplo, se a gente fosse traduzir a palavra, em vez da gente dizer assembleia legislativa, a gente diria eclesia legislativa. Assembleia legislativa seria a igreja legislativa. Daí é que vem a palavra igreja. Assembleia, comunidade. Aconteceu uma igreja no sindicato, uma assembleia no sindicato. Houve uma assembleia de alunos, aconteceu uma igreja de alunos. Essa é a raiz da palavra igreja. Quando em Mateus capítulo 16, versículo de número 18, Jesus diz: eu vou edificar a minha igreja, ele está dizendo assim, eu vou criar uma assembleia. Eu vou criar uma assembleia. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9, Pedro diz assim: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Não diz assim, você é uma pessoa santa, você é um indivíduo real. Não. Olha, vocês são uma geração eleita. Isso é coletivo, geração. Um tempo de pessoas. Vocês são um sacerdócio real. Conceito coletivo, sacerdócio, não sacerdote. Sacerdócio real. Vocês são uma nação santa, um povo. O que é cristianismo? Cristianismo é gerar comunidade, assembleia, povo, é gerar uma nação. Não tem nada a ver com eu ser salvo.
Eu colocar o meu tênis e sair correndo, e o outro que seja estraçalhado pelo tigre. Não. É um conceito de vamos formar uma comunidade para que os que estão dentro da comunidade sejam salvos. A comunidade é salva. É a arca de Noé. É preciso ter a arca para que as pessoas que estão dentro da arca sejam todas elas salvas. E essa arca pode ser a sua família, pode ser o seu prédio, pode ser a cidade, pode ser o país, e pode ser a minha e a sua geração. Por isso é que 1 de Coríntios capítulo 12, versículo 28, Paulo diz assim: vocês são um corpo. Você não é um membro, você não é um braço. Porque um braço, eu acho isso muito interessante. Meu braço, ligado ao corpo, é um braço. Você olha, é um braço. Se por acaso acontecesse um desastre e essa viga caísse e decepasse meu braço, e o meu braço ficasse caído aqui no chão, eu tenho certeza que vocês, pais, diriam para os seus filhos: não vai lá na frente não, que é horrível, tem um braço. Ixi, que cena pavorosa, tem um braço lá, é o braço do pastor. Não, tira as crianças, senão eles vão ficar traumatizados. Quer dizer, o braço ligado ao corpo é um braço. Mas um braço cortado e caído no chão é uma monstruosidade, é horrível. Não dá nem para as crianças verem. A cabeça aqui é uma cabeça, pode ser bonita, feia, grande. Mas se cortarem minha cabeça e minha cabeça rolar no chão, uma cabeça rolada no chão é uma cena tão horrorosa que colocaria um lençol em cima para ninguém ver. Paulo diz: vocês são o corpo de Cristo. Cada um individualmente ligado a esse corpo. Porque fora do corpo é uma excrescência, é uma coisa feia. Por isso que na ceia, e a gente aqui na Bethesda faz isso muito a propósito, Paulo diz assim: quando vocês forem tomar a ceia, capítulo 11, versículo 23, de 33 de Coríntios, Paulo diz assim: quando vocês forem tomar a ceia, esperem uns pelos outros. E a gente faz isso aqui na Bethesda até como um rito. Porque claro que o sentido que Paulo quis dar é muito maior. Esperar uns pelos outros não põe o tênis e saia correndo, não. Você tem um irmão que você tem que aprender a esperar por ele. Ele é mais lento do que você. Ele é mais lento que você, porque talvez ele não tenha a capacidade intelectual que você tem. Talvez ele não tenha condições de perceber as coisas que você espera. Talvez ele seja pobre. Talvez ele tenha uma deficiência física. Espere por ele. E aí, quando a gente toma a ceia, a gente espera uns pelos outros e a gente toma a ceia junto. Até para a gente entender, porque a fé não é uma carreira solo. Ser cristão não é uma carreira solo. Por isso que Jesus se reuniu com 12, em Marcos capítulo 3, versículo 14, juntou 70 discípulos, em Lucas capítulo 10, versículo 1. Paulo diz que ele apareceu em 1 de Coríntios capítulo 15, versículo de número 6, a cerca de 500. E em Atos capítulo 2, Lucas diz que no dia do derramamento do Espírito, no dia do Pentecoste, havia 120. Porque não é uma coisa solo. A fé cristã é comunitária desde o princípio. Desde que começou, a fé cristã é comunitária, não é individual.
Em Atos capítulo 2, versículo de número 42, a Bíblia diz que a igreja se dedicava ao ensino dos apóstolos, à comunhão do pão, ao repartir entre eles as orações. E aí a Bíblia diz assim: todos estavam cheios de temor, faziam-se muitas maravilhas através dos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam a cada um conforme a necessidade. Isso é o começo da fé cristã. Chegaram a vender as suas propriedades de bens e distribuíam entre eles. Eu faço essa introdução porque o texto que eu li para vocês hoje é um texto muito interessante. É a história de um homem paralítico que foi levado à presença de Jesus. Mas ele foi carregado por 4 amigos que pegaram a maca desse homem e levaram este homem até onde Jesus estava. Esse paralítico, e eu já estive lá em Cafarnaum, eu já estive na cidade, eles descobriram uma ruína lá em Cafarnaum, que eles, pela ruína, conseguiram dizer: provavelmente foi aqui que aconteceu. A casa estava cheia, os homens chegaram lá, não tinham como entrar com a maca, porque a casa estava superlotada. Eles subiram por algum alpendre, destelharam a casa e desceram o paralítico até a presença de Jesus. Eu estive lá, nessa ruína. Hoje algumas paredes ficaram em pé. E como que os arqueólogos decidiram que essa casa era exatamente a casa que aconteceu isso? Porque a casa é em Cafarnaum e muito cedo essa casa tornou-se um centro de peregrinação. Lá pelo século II, ano 200, 220 da era cristã, ali era um ponto de peregrinação. E eles preservaram as ruínas, e a Igreja Católica chamou um arquiteto para construir uma igreja nesse lugar onde esse paralítico foi curado. Eu tive o privilégio de entrar nessa igreja, porque eu achei o arquiteto muito inteligente. Ao invés dele construir uma igreja e reservar uma sala para as ruínas, o que foi que ele fez? Ele fez uma igreja em cima das ruínas. E quando você entra na igreja, o chão é um chão de acrílico. E você tem a visão de cima que os amigos tiveram de Jesus curar o enfermo. Então você entra na igreja e o belo da igreja não é o que está para cima, é olhar para baixo. É olhar as ruínas que ficaram lá, para você se sentir na posição dos amigos que levaram esse paralítico para ser curado por Jesus. Foi uma experiência muito fantástica para mim entrar nessa igreja. O que é que essa cura desse paralítico tem a ver com essa mensagem que eu quero dizer para vocês? Que a fé cristã não é individual, ela é coletiva. Algumas coisas desse paralítico que eu quero chamar a atenção de vocês. Nós precisamos do outro para a gente ser salvo. Eu preciso de você para eu ser salvo. Você precisa de mim para você ser salvo. Você precisa do seu pai para você ser salvo. Pai, você precisa da sua mulher para você ser salvo. Os avós precisam dos netos para serem salvos. Os netos precisam dos avós para serem salvos. Nós precisamos do nosso vizinho para sermos salvos. Nós podemos ser a salvação do nosso vizinho. A fé cristã é coletiva. Por que eu digo isso? Porque há momentos que nós não podemos nos mexer, nos levantar.
Há momentos que eu preciso de alguém que me leve à minha cura, que me conduza ao meu processo de terapia, que me leve ao espaço onde eu posso ser curado. Tem momentos que eu próprio não me resolvo. Esse homem é um paralítico. Está deitado numa cama. Que tipo de paralisia ele tem? É uma tetraplegia? Ele é paraplégico? Ele é hemiplégico? Eu não sei, ele não pode andar. Ele precisa de alguém que carregue ele. E você, eu e todo mundo precisamos, em algum ponto da nossa história, que alguém nos carregue. A gente só se desperta para a nossa fragilidade quando a gente não consegue andar. O paralítico jamais chegaria até Jesus se alguém não levasse ele. Ele nunca conseguiria reagir com as suas próprias pernas, porque ele não tinha como andar. Ele dependia do outro. E os outros responderam à sua necessidade. Ele era um homem que tinha uma deficiência. Eu gostei quando a minha filha, a Carolina, mulher do Vili, me corrigiu um dia que eu falei aqui no púlpito. Eu falei assim: todos vocês, todas as pessoas deficientes. E a Carolina me corrigiu e falou: papai, não fale pessoas deficientes. Fale pessoas com deficiência. Porque pessoas deficientes somos todos nós. Todo mundo é deficiente. Em alguma área. Claro, eu sou deficiente. Por exemplo, eu não consigo escrever com a mão direita, eu sou canhoto. Então, sob um ponto de vista, eu tenho uma deficiência de não conseguir escrever com a mão direita. A maioria de vocês, porque os canhotos são minoria, não consegue escrever com a mão esquerda. Você tem uma deficiência. Se eu dissesse, se você perdeu o braço direito e você agora é obrigado a escrever com a mão esquerda, você não vai conseguir, você vai ter que aprender tudo de novo. Você tem uma deficiência. Todo mundo tem alguma deficiência na vida. Então todos nós somos deficientes. Agora, o surdo, ele tem uma deficiência especial, que é a surdez. Por que é especial? Porque ele vive num mundo em que a grande maioria das pessoas ouvem. Então ele tem uma deficiência especial. Ele não é deficiente, porque deficiente você também é. A dele é especial, e só é especial porque eles são minoria. E porque eles são minoria e têm uma necessidade especial, eles têm lugar privilegiado na igreja. Senta aqui na frente, tem uma tradutora para eles, que não é só tradutora. Eles têm, os surdos têm na Bethesda uma vantagem sobre vocês, sabiam? Sabe qual é a vantagem? É que às vezes eu falo algumas coisas que você não entende. Eles têm a vantagem, sabe do quê? Que a pessoa que está traduzindo diz assim: eu acho que o que o pastor quis dizer foi isso, assim, assim, assado. Então eles levam vantagem. E levam vantagem por quê? Porque a necessidade deles é especial. Por isso é que tem vaga especial para pessoas que usam cadeira de roda. Eu sei que você já ficou revoltado. Caramba! Estacionamento lotado, e essas 3 vaguinhas aqui, parece que até ficam dizendo assim: vem, vem. E eu já vi até um cara de pau diz: para lá, e a gente sai mancando.
porque a necessidade deles é especial, eles merecem o privilégio que você não pode ficar zangado, de parar bem na frente do elevador, da escada rolante, porque a necessidade dele é especial. Então, o que a gente precisa aprender? Por que todos nós somos deficientes? E algumas pessoas têm uma deficiência especial, mas deficiente todo mundo é. Nós precisamos uns dos outros. A gente carece uns dos outros. Essa semana, eu escrevi um texto e coloquei no meu site. Vida efêmera. Eu estava doente, estava em casa, estava com um dreno, ainda estou. Uma bolsa coletora, vocês não sabem o que é o transtorno de você dormir com esse negócio, se acordar com esse negócio, tomar banho com esse negócio. A torneirinha 2 vezes abriu e molhou a cama toda, eu acordo, parece que fiz xixi na cama à noite. Um negócio horrível. E aí eu escrevi vida efêmera. Coloquei no meu site. Deixa eu ler para vocês. Somos limitados. O número de palavras que nos valemos para conversar, escrever, poetizar, criticar, não lotam 100 páginas. O espectro da nossa audição é menor do que o espectro da audição dos cães. Existem milhões de cores que os nossos olhos não conseguem captar. Intuímos, mas nós estamos longe de entender o que significa a palavra percepção. Na vastidão do mistério que nos escapa, nós oscilamos entre a passividade e a angústia. Qualquer atitude nos mete medo. Tratamos uma pequena depressão como o vale da sombra da morte. Dizemos que o futuro parece um oceano desconhecido. O medo do infortúnio se torna pior do que o próprio infortúnio. Somos óbvios. Nós somos óbvios. Previsíveis. Você é uma pessoa previsível. Não relutamos quando a vida reduz as opções. Se precisamos alçar algum voo, nos amesquinhamos. Contentes, sequer reparamos o ar viciado da sala povoada com as mesmas pessoas. Não nos envergonhamos do nosso sedentarismo, que atrofia músculos e coração. Somos efêmeros. As carpas, o peixe, a carpa, vive mais do que a gente. Os abutres sobrevivem com menos que nós. A ursa cuida da prole com mais atenção do que a mãe. Nossa pele enruga com pouco sol. Bastam 4 décadas e os nossos olhos já não conseguem ver direito. Nosso cabelo embranquece e cai. Sem motivo. Basta um mínimo desequilíbrio no sangue, um leve aumento de temperatura, e nós convulsionamos. Sacrificamos a boa comida em nome da saúde, mas não conseguimos driblar o câncer, a diabetes, a pressão alta. A vida passa e nós apagamos como fagulha na neblina. Os primeiros anos da infância se esconderam no inconsciente. E os últimos anos, o da velhice, se perderão na demência. Custamos a atinar, não passamos de folha que amarela e cai no outono. Somos carentes,
Precisamos de companhia. O outro, por mais impertinente que seja, é melhor do que a solidão. Se fugirmos para o deserto, lá a gente chora de saudade. A irritação do conflito não basta para nos afastar do amor. Suplicamos por abraço, por mão estendida e por colo. O crepúsculo nos inunda de melancolia. Sentimento de orfandade nos acorda de manhã e passamos o resto do dia à espera da mãe que perdemos. Mas bendita precariedade, porque ela escancara o nosso limite. Por nos sabermos passageiros, conhecemos a peculiaridade do instante e na especificidade de cada momento vivido, a gente degusta a eternidade. O que é a fé cristã, irmãos? A fé cristã é a gente se saber necessitado do outro. Eu preciso de você, você precisa de mim, você precisa da pessoa que está do seu lado. Por isso que Hebreus capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz assim: encorajem-se uns aos outros todo dia, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Precisamos aprender a levar as cargas uns dos outros, porque é aí que está a lei de Cristo. Paulo diz isso em Gálatas capítulo 6, versículo 2, levem a carga um do outro, porque assim vocês cumprem a lei de Cristo. Repita comigo e diga assim: a lei de Cristo é levar a carga um do outro. Gálatas 6, 2. Pode dizer Gálatas 6, 2 para você se lembrar. Precisamos defender o direito do outro que não pode se defender. A verdadeira religião é você defender o direito do outro que não pode se defender. É você procurar justiça para o injustiçado que não tem como se defender da injustiça. Tiago capítulo 1, versículo 27. Tiago diz assim: a religião de Deus, nosso Pai, que Ele aceita como verdadeira e pura, é esta: defendam, cuidem do órfão e da viúva. Por que a gente não aprende a Bíblia? Por que a gente rasga esses versículos da Bíblia e não leva eles a sério? A verdadeira religião, a única que Deus aceita, é do homem e da mulher que não tira as botas e calça o tênis e sai correndo. Ele não aceita essa religião. A religião que Deus aceita como única e verdadeira, Tiago 1, versículo 27, é de homens e de mulheres que no espaço da vida defendem o frágil, que a Bíblia chama de órfão, a indefesa, que Deus chama de viúva. Então a fé cristã é bem representada por esses 4 amigos que olharam para o outro amigo e disseram: nós vamos levar você até Jesus. Tanto que Jesus elogiou não a fé do paralítico, Jesus elogiou a fé dos amigos. Foram os amigos que tiveram fé. E esse é o segundo ponto da minha mensagem. Por que nosso conceito de salvação precisa ser coletivo? Porque tem momentos que a minha fé não basta, eu preciso da sua. Não é lindo isso? Tem momentos que a minha fé, a minha fé foi para o chão, a minha fé se esgotou. E aí chegam os meus amigos e dizem assim: Ricardo, fique tranquilo, eu tenho fé por você.
Cara, isso é revolucionário. Isso é lindo. Isso é cristão. Fique tranquilo. Porque o pobre paralítico, eu fico imaginando, ele estava cansado. Ele estava exausto, ele não tem mais esperança. De nada, ele é um paralítico. E aí os amigos, eu acho que chegaram lá na cama dele, ele deitado lá na casa dele, e os amigos chegaram, eu tenho a impressão, os amigos chegaram para ele e disseram assim, deixa comigo. O outro disse assim, cara, fique tranquilo, agora é com a gente. Agora é com a gente. O seu problema agora é meu problema. Deixa comigo. Estamos juntos. Isso é até uma expressão de internet hoje, né? Hashtag tamo junto. Cara, tamo junto. Deixa com a gente. E aí eu acho que o paralítico ficou olhando e dizendo, o que vocês vão fazer? Aí um outro, eu fico imaginando, olhou para ele e disse assim, olha, se depender de mim, você não fica mais aí. Isso é lindo. Se depender de mim, você não vai ficar mais aí. Por isso é que a fé cristã é linda. Porque eu não fico preocupado só comigo. A dor do outro dói em mim. A dor do meu amigo dói em mim. E às vezes o meu amigo não tem fé. E aí eu sou chamado por Deus para ter fé por ele. Vendo Jesus, a fé dos amigos curou o homem. Jesus não estava olhando para o homem doente, Jesus estava olhando para a comunidade de fé. O olhar de Jesus não foi para o paralítico, o olhar de Jesus foi para o teto. Jesus olhou para cima e disse, que coisa linda vocês estão fazendo. Por isso é que quando Paulo estava no fundo do poço, cansado já de estar preso e ser levado de um lado para o outro e levado para o outro, ele escreveu a segunda carta a Timóteo. E na segunda carta a Timóteo, Paulo está cansado. Ele é humano. De tanta cadeia, de tanta prisão e de tanto espancamento que ele levou. E ele escreve para Timóteo dizendo assim, 2 de Timóteo 1, versículos 3 ao versículo 5. Dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, Timóteo, noite em dia. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito ver você, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida. Você sabe o que Paulo está dizendo assim, quando ele diz assim, eu me recordo da sua fé não fingida. É que aqui no meu desespero, a sua fé, Timóteo, é que fortalece a minha. Nós precisamos de comunidade por causa disso. Porque tem momentos que nós estamos no fundo do poço, arrasados, decepcionados, entristecidos, cansados, exauridos. Aí eu me lembro da fé do meu pastor, da minha comunidade de fé. Eu me lembro da Bethesda. Eu me lembro de quantas vezes aquela comunidade me fortaleceu. Eu me lembro do meu amigo, eu me lembro da minha mãe, eu me lembro do meu irmão, eu me lembro do grupo de jovens, eu me lembro. E a fé destas pessoas, não a minha, a deles, anima o meu coração fraco, debilitado. Isso é lindo. Porque o espaço da fé cristã é o espaço da comunidade. E tem vezes que você vai precisar da minha fé. E vai ter vezes que eu vou precisar da sua. E Jesus vai olhar não para a minha, que a minha não existe mais, está no fundo do poço.
Jesus vai olhar para dos meus amigos e dizer: vendo a fé deles, curou o homem. Olha que lindo. Há momentos que não é só a fé do outro, é também a defesa do outro. Há momentos na nossa vida que a gente precisa que o outro nos defenda. Veja que, olha que lindo, os amigos o carregaram, os amigos tiveram fé, mas chegou um momento que não era mais nem com os amigos e não era mais nem com o paralítico. Jesus disse assim: agora é comigo. E aí Jesus toma a defesa. Como é que Jesus toma a defesa? Porque na hora em que Jesus diz para o homem assim: amigo, perdoados estão os teus pecados, criou uma celeuma com os religiosos. Porque naquela época, os religiosos até aceitavam que Jesus curasse um paralítico, mas eles achavam incompreensível que ele pudesse perdoar pecados. E aí nessa hora, quando os fariseus reagem, os escribas na verdade reagem, os doutores da lei reagem, os religiosos reagem, cura o perdão, começou aquele bate-boca. E aí é como se Jesus dissesse assim: ô paralítico, fica aí um pouquinho, que agora é comigo. Agora não é mais o seu problema, agora não é mais o problema dos 4 amigos que estão lá no teto, agora o problema é meu. Agora essa parada eu vou resolver. Olha que lindo. Você queria ter um amigo assim? Que olhasse para você e dissesse assim: olha, deixa comigo, a parada agora é comigo. O papo agora é meu. A briga agora é comigo, não é mais com vocês. Vocês aí, fiquem tranquilos, paralítico, fique tranquilo. A briga agora é minha. E aí Jesus diz para ele, é como se ele dissesse assim: deixa que eu resolvo, essa é a minha questão. Esse eu tenho que resolver. Como é bom a gente ter um amigo assim, que compra a nossa briga e nos deixa de lado para poder ele resolver a parada. Então há momentos da nossa... Por que eu preciso do outro? Porque às vezes a gente precisa dizer para a nossa própria alma: não fica assim inquieta, que essa briga já não é mais sua. Essa briga agora é de Deus. Eu gosto sempre, eu já falei isso várias vezes na reunião de pastores, eu acho que eu nunca falei aqui na Bethesda, de dizer assim: quando alguém estiver jogando pedra em você, quando alguém estiver demonizando você, quando alguém estiver maculando você, prejudicando você, faça o seguinte: veja as suas motivações e o seu coração. Se você estiver com o coração íntegro, se você estiver fazendo o que é certo, o que é direito, não fique tranquilo, não fique, como diz lá no Ceará, não se aperreie. Porque quando você está com o coração reto, você está fazendo o que é direito, você está defendendo o direito do pobre, você está defendendo o direito do injustiçado, fique tranquilo, que essa parada deixa de ser sua e passa a ser de Deus. Essa é a causa de Deus. E quando a causa é de Deus, fique tranquilo. Não, pastor, mas lá na empresa estão querendo me destruir, já tem até macumbaria, já tem até maldição de feiticeiro, já jogaram até um despacho na porta lá de casa, e não sei o que. Você está andando direito? Você está certo? Você está andando com correção na alma? Fique tranquilo, essa causa não é sua, essa causa é de Deus. E se é causa de Deus, se Deus é por nós, fique tranquilo.
Começou um debate, se cura ou se perdoa pecado. E aí os 4 estão lá em cima da casa olhando, o paralítico está no chão, e Jesus, eu acho que está dizendo para eles, calma, não é com vocês essa parada. Essa parada agora é minha. Mas eu entro em algumas brigas no mundo, porque eu me posicionei contra o ataque de Israel à Palestina, quando a maioria dos crentes estava batendo palma. Graças a Deus, estão trucidando bebê, porque lá em Ezequiel, capítulo não sei o que, tem escrito que Deus ia, não sei o que. Graças a Deus, o fim está voltando, Jesus está voltando, mais bomba. E eu dizendo, cara, isso está errado. Aí às vezes eu entro numa crise, eu digo, meu Deus, para que eu estou me metendo defender palestino? Aí eu digo, calma, essa é a causa de Jesus. Se Jesus estivesse aqui no mundo hoje, ele estaria lá em Gaza hoje de manhã. Porque Jesus, quando eu defendi, fui contra a invasão do Iraque, fiquei pensando, meu Deus, todo crente é a favor de que o Bush invada o Iraque e destrua com Bagdá. Para que eu estou sendo contra? Eu não devia. Aí vem a mensagem para mim, Ricardo, quando você defende o fraco, o inocente, o que não tem como se defender, você está do lado de Deus. E quem está do lado de Deus, a causa não é mais sua, é do Senhor. Então, tranquilo. Você está com um problema na sua história, qualquer que seja, veja se você está andando direito, você está andando com o coração reto, se as suas motivações são verdadeiras, se você está fazendo o que é lícito, que é ético, que é verdadeiro. Vá em frente, porque essa causa agora não é mais sua, é de Deus. Você não precisa mais se defender. Mas eu quero terminar dizendo assim, como é gostoso viver em comunidade, porque quando a minha história não é mais só minha história, mas é a alegria da comunidade inteira, é a tristeza da comunidade inteira, eu tenho como dividir minhas dores e eu tenho como multiplicar as minhas alegrias. O texto diz que vendo isso, porque Jesus disse, olha, para mim qual é o mais fácil? Dizer para esse homem, porque na equação de Deus não existe mais fácil ou mais difícil. Aliás, Jesus nem diz para mim qual é o mais difícil, para mim qual é o mais fácil. Dizer a este paralítico, levanta-te e anda, ou dizer para ele, perdoados estão os teus pecados. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, olhou para o paralítico e disse, levanta-te e anda. O homem tomou a cama, botou a cama nos ombros e saiu andando. E o texto diz que a multidão, que a casa estava cheia, eles tiveram que subir pelo telhado. Quando viram o que aconteceu, começou a pular de alegria, dizendo, nunca se viu isso, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Bem, se a multidão aqui embaixo está feliz, imagine os 4 marmanjos que estão lá em cima. Imagine a alegria deles. Eu tenho a impressão que eles se abraçaram e choraram juntos. Eles estão lá em cima, o cara está andando e eles estão ainda em cima da casa, abraçados uns com os outros, chorando. Por quê? Porque a alegria daquele lá é a alegria deles. Porque a dor daquele lá já foi um dia a dor deles. E se a dor daquele lá foi um dia a minha dor, a sua alegria vai ser a minha alegria. Como é bom a gente viver assim. Porque tem coisas na vida, amigos, que não é bom fazer só. Fazer churrasco. Não, fazer um churrasco em casa, sozinho. Tem graça. Abrir uma garrafa de vinho, cortar uns pedacinhos de queijo e tomar um vinho sozinho. Vinho tem que ser tomado na mesa, devagar, com conversa.
Tem coisas na vida que fazer sozinho não... Coçar as costas sozinho. Eu já fui em feirinha hippie, que tem aquele negócio de coçar as costas assim, e já comprei aquele negócio e nunca usei. Sabe por quê? Porque coçar as costas e fazer cafuné, você não faz cafuné em si mesmo. Você precisa do outro. Eu me deito na cama e digo: Jubes, coça minhas costas um pouquinho. Aí ela coça e digo: agora mais para a esquerda, agora mais para a direita. Não, estou com tanta força, mais devagar um pouco. Aí. Você precisa do outro. Você coçar as próprias costas não tem graça. Eu preciso de você, não só para coçar minhas costas, mas para fazer cafuné no meu coração. Você precisa do seu amigo para fazer cafuné no seu coração quando você está triste. Dizer: olha, cara, e aí quando você tiver alegria, você reparte. Como é bom a gente dividir a alegria com o outro. E dizer: o meu fardo você carregou, deixa eu dividir a minha alegria com você. A minha alegria é a sua alegria é a minha alegria. E quando, eu acho que o grande momento do texto não é nem o homem ser curado. O grande momento do texto é a alegria da comunidade, dos amigos, com a vitória, com a alegria do outro. Se você é aquele que, no perigo, calça o tênis e sai correndo, você não tem como se alegrar. Por que você não tem como se alegrar? Porque o seu amigo acabou de ser estraçalhado por um tigre. Do que adianta? Que alegria vai ser a minha? Eu vou agradecer a Deus: ó Senhor, muito obrigado, tu me livraste do tigre. Com que cara você vai agradecer a Deus? Se o seu amigo, se o seu irmão, se a sua mulher, se os seus filhos, se o seu avô, se sua avó, se sua família, se os seus companheiros de colégio, a mensagem cristã é a mensagem de: está aqui minha mão, vamos andar juntos, levem as cargas uns dos outros, e assim vocês cumprem a lei de Cristo. Que texto foi esse mesmo? Eu mandei vocês repetirem. Gálatas 6:2. Vamos dizer Gálatas 6:2. Levem os fardos uns dos outros. Fardo, carga, jugo, tudo é igual. Levem a carga uns dos outros, digam. E assim vocês cumprem a lei de Cristo. Amém.